O orgulho de ser caiçara se transforma em trabalho, dedicação e compromisso com a valorização da pesca artesanal. No A Cara de Caraguá de hoje, você vai conhecer a história de Ladisla Coelho, presidente da Associação de Pesca do Porto Novo, que tem como objetivo manter vivas as tradições caiçaras e valorizar uma das maiores riquezas de Caraguatatuba. Nascida e criada em Caraguatatuba, Ladisla Coelho carrega no peito o orgulho de ser caiçara. Aos 70 anos, ela viu a cidade se transformar e fez do mar o cenário de uma trajetória, marcada por trabalho, persistência e superação. Os meus pais são daqui, daqui não, né? Minha mãe era de Ubatuba, meu pai também de Ubatuba. Se casaram lá, minha mãe era índia. Foi casada, o meu pai foi casado obrigada com a minha mãe, né? Porque ela se engravidou, então antigamente tinha esse negócio, né? E eram índios, né? Então foi obrigada a casar com a minha mãe. Casaram e vieram embora para Caraguá. Minha mãe veio grávida da minha irmã mais velha, a Fátima, Maria de Fátima. E foi assim, o começo de tudo foi assim. Aí minha mãe foi embora para morar no Tinga, né? No bairro do Tinga, e depois de um ano nasceu eu. Eu tenho saudade da minha mãe. Muita saudade. Minha mãe, a gente tinha uma vida muito sofrida, e então eu, como era pequena, tinha as minhas amigas ali, né, tudo criança. A gente brincava muito no monte de areia, eu ia muito para o mato, lá tinha muito mato, eu ia para o mato e eu adorava, amava mesmo pegar palmito, pegava muitas coisas, comida, né? Pegava muitas coisas que a gente passava muita necessidade. E a minha irmã trazia para casa e a minha irmã mais velha fazia, a gente brincava de cozinhadinho. Eu fazia a fogueira ali. E a gente fazia sopa, nossa, que delícia ali naquele fogãozinho ali, meu Deus. Eu pegava palmito no meio do mato e assim, era uma vida sofrida, mas muito boa, porque estava com a mãe, mal ou ruim estava com o pai, né? O primeiro contato com a pesca aconteceu ainda na juventude. Sem imaginar o futuro, ela encontrou no ofício o caminho, que anos depois garantiria o sustento da família e mudaria sua vida. A minha mãe ia para Taubaté fazer tratamento do coração, e levava a gente, né? Levava, no caso, eu e minha irmã mais velha, e eu ia trabalhar com a minha avó. A gente trabalhava na salga. A minha avó pescava do mesmo jeito que eu comecei a pescar. Até um dia desse eu estava até lembrando isso. Ela pescava do mesmo jeito. Ela ia, colocava a redinha lá, ia para a salga, e isso era de madrugada. A gente saía, a minha avó morava no Horto Florestal, lá em Ubatuba. Aí a gente saía de lá e ia na salga, que não era muito longe também dali, mas a gente ia todo mundo a pé. E daí eu fui aprendendo com a minha avó, primeiro a limpar, né, os peixes, depois camarão. E foi indo assim, mas eu não fui pescadora naquele exato momento, né? E depois lá na frente que aconteceu, graças a Deus. Nem sempre o caminho foi fácil. Diante das dificuldades, ela aprendeu a enfrentar cada desafio sem perder a esperança. A minha mãe morreu, ela tinha 22 anos, eu tinha 7 anos de idade, 7 para 8 anos. A minha irmã mais velha tinha 8 anos, eu tinha 7 para 8 e a minha irmã tinha 8 para 9. É um ano de diferença uma da outra. Aí todos nós fomos para a rua. No mesmo dia do velório da minha mãe, que antigamente velava em casa, o meu pai vendeu a casa e foi todas nós para a rua. Eu tinha 7 anos, minha irmã 8 e a menorzinha 7 meses. Aí o meu pai, que foi o que o meu pai fez, pegou nós e levou nós para casa, para minha avó, a mãe dele, a coitada da mãe dele. Levou nós para ela, que ela trabalhava no Hotel Binoca. Você não conhece, procura no arquivo de Caraguá que você vai ver. Levou nós para o hotel da Binoca. A minha avó trabalhava lá de lavadeira e a minha tia de arrumadeira. Elas eram empregadas de lá. E meu pai pegou 4 meninas, tudo novinha, e levou para lá para minha avó tomar conta, sem ter onde morar.
não deu muito certo a gente ficar ali, porque a Binoca descobriu, tocou todo mundo, ia mandar minha avó embora. Meu pai foi obrigado a arrumar uma casa aqui perto do trevo de Caraguá, arrumou uma casa ali para colocar nós. Aí arrumou a casa, nós fomos embora para aquela casa. Então foi uma vida muito sofrida mesmo nesse sentido. Então eu não fiquei em casa, morando com meu pai. E se eu fiquei 2 anos, foi muito da minha vida, muito mesmo. Aí fomos para a rua. Então eu ficava aqui, ficava ali, ficava aqui. Então fui vivendo dessa maneira, sabe? Me escondia de um lugar, escondia de outro, e assim foi, até a minha adolescência. Foi no mar que ela encontrou o sustento da família e a determinação necessária para seguir em frente. Com meus 20 anos, 19 para 20 anos, eu conheci o pai dos meus filhos. Conheci ele tinha 42 anos, 22 anos, eu ia completar 22 anos. Aí, menina, você imagina, eu passei necessidade para dedéu na minha vida, muita necessidade mesmo. Mas eu era sozinha, eu me virava para me comer, eu me virava para mim dormir, aonde eu ia dormir, aonde eu ia, eu tinha as minhas escolhas. Mas e com os filhos, como é que a gente faz? Eu estou com um homem do meu lado, passava muita necessidade, nunca passei fome, mas necessidade muita. Não tinha um pão para as crianças comer, não tinha uma roupa. Aí o que foi que eu fiz? Eu indo para a escola levar os meus filhos, que era dali para cá, fui pela praia, a gente ia pela praia e voltava pela praia, que a gente gostava. E eu achei uns pedaços de rede que o mar jogou, sabe? Eu peguei na areia aquela rede, fiz um montinho dela e levei para casa. No dia seguinte a mesma coisa. Assim eu fiz durante uma semana. Cheguei, era pedaços pequenos assim, de uns 2 metros cada um mais ou menos. Eu fui emendando, do meu jeito, nunca tinha mexido com isso na minha vida, e fui emendando. Até que eu peguei uma coisa de ferro e eu esperei primeiro ele sair. Era mais ou menos umas 4 horas da manhã, eu fui para o mar, 5 horas da manhã, fui no mar, maré seca, eu também não entendia nada disso. Coloquei a rede lá, menina, foi mais ou menos umas 4, 5 horas da tarde, eu fui lá, maré vazia, menina, tinha bagre, tinha misturinha, um monte de misturinha, siri, menina do céu, que coisa maravilhosa. Eu começava a gritar, sabe, ali, né, eu olhava aquilo de lá, meu Deus, ai que benção, que maravilha. E fui pegando aquilo de lá. Pegava, levava para casa, eu tinha fogão a lenha, eu catava o bagre, e ele vendo, ele comia o peixe e tudo, mas ele como que eu posso dizer, ele não questionava de onde que veio aquilo, como que veio, ele não questionava, hipótese alguma. Aí eu pescando, falei para a Leninha, contei para ela, a Leninha é a secretária da colônia. Falei assim, fui levar o menino lá no médico, falei assim, eu tô indo pescar lá, uma Magalhães me pegou e não sei o quê. Ela falou assim, boba, você quer ser documentada? Por que você não se documenta? Falei, eu posso? Claro que pode. Aí a Leninha me documentou como pescadora. Nossa, quer ver cobra voar? Dá asa para ela, menina. Aí eu fiquei toda emporada, né? Toda poderosa. Agora eu sou pescadora. Uma nova fase trouxe esperança e a certeza de que todo o esforço estava abrindo caminho para um futuro melhor. Até que um belo dia apareceu aqui o entreposto de pesca, o prefeito fez aqui e ele ganhou o entreposto. E ele era muito rolista, ele não tinha esse negócio de ficar parado no lugar, sabe? Para ele tinha que estar andando, fazendo um monte de coisa. Até que ele foi e falou assim que ele ia passar para frente o box. Eu falei, não, você não vai fazer isso. O que foi que eu fiz? Me separei dele, mas não foi uma separação assim boa, foi uma separação muito ruim mesmo. Me separei dele. Em seguida, eu continuei com o boxe. Tinha um pescador que era o presidente, o Ronan, que eu devo muita coisa a ele mesmo. Ele foi e quiseram me tirar daqui, juntamente com ele, quiseram me tirar daqui. E o Ronan foi e falou uma frase que eu vou morrer sem esquecer essa frase. Enquanto eu existir e eu estiver aqui, você nunca vai sair daqui.
porque essa mulher tem os filhos para criar, então ela vai depender disso aqui para criar os filhos. Pela honra e glória do Senhor, criei todos os meus filhos. A cada conquista, crescia também a confiança, a fé, a coragem e a vontade de vencer. Eu vim trabalhar aqui no entreposto e, olha, eu vou falar uma coisa para você, as coisas fez assim, sabe? Eu jurei para os meus filhos, a partir do momento que eu me separei do pai deles, que nunca mais os meus filhos iam sentir vontade de comer uma coisa e não iam comer. Eles iam comer. Poderia ser o que fosse, o preço que fosse, eles iam comer. Então eu jurei isso para os meus filhos e eu até no dia de hoje, pela honra e glória do Senhor, eu tenho cumprido para com meus filhos, todos. Eu tenho 4 filhos, o mais velho tem 47 anos, o mais novo vai fazer 30 anos. Então, foi uma luta, mas foi uma luta para o bem, sabe? Foi uma luta para o bem, porque tudo isso deu mais força para mim fortalecer e para mim aprender as coisas, sabe? Que nada vem de graça no mundo, na vida da gente, nada vem de graça. E eu estou no entreposto de pesca e depois de muito tempo, né? Muito tempo, muita luta, virei presidente do entreposto de pesca, já estou no segundo mandato de presidente do entreposto de pesca, porque isso aqui primeiramente a Deus e depois isso aqui foi o que deu estrutura na minha vida, que os meus filhos comeram muito bem, obrigado, sabe? E hoje eu tenho uma associação de mulheres caiçara, estamos lutando mesmo pela luta das mulheres, os nossos direitos e estamos aí caminhando. Hoje eu sou uma senhorinha bem porreta de 70 anos, estou completando 70 anos e pela honra e a glória do Senhor quero continuar desse jeito. Não tenho pressa de ir embora não, mas se for, vou com honra e glória, sabendo que tem um Deus toda a vida do meu lado. Foi em Caraguatatuba que ela construiu a família, encontrou no mar o sustento e se tornou uma referência na defesa da pesca artesanal. O amor pela cidade segue sendo a sua maior motivação. Quando eu vou viajar assim para São José, para São Paulo, seja onde for, toda vez que eu chego na serra, me dá aquela coisa tão gostosa que é o colo de mãe, né? É a minha cidade. É minha cidade essa daqui. Daqui eu não saio, daqui, sabe? A minha irmã saiu por necessidade, saiu por necessidade, porque ela tinha que comer como eu tinha também. Porém, ela não era do mato, eu era do mato, eu sou do mato, eu sou de puxar as coisas. Então, Caraguatatuba para mim é a coisa mais maravilhosa que tem na face da terra, sabe? Primeiramente a Deus, depois a minha casa, que isso aqui é minha casa. Eu conheço tudo, conheço praticamente todos ao meu redor. Para mim, Caraguá é tudo, não para mim e para minha família. Toda a minha família, todos os meus filhos e só a minha irmã mais velha que foi embora para lá, porque o resto tudo está aqui. Você está entendendo? Todas moram aqui. Então, uma mora aqui no Barranco Alto, outra mora lá no centro, lá no Camaroeiro, e eu moro aqui no Porto Novo e Jardim Palmeiras. Mas é Caraguá, sabe? Você olha assim as filmagens que fazem, assim, as praias, coisas, é a coisa mais linda. Eu acho que não tem um lugar melhor no mundo do que esse daqui. Hoje, depois de uma vida de muita luta, chegou o momento de colher os frutos de tudo que construiu. No lugar onde nasceu e escolheu viver, ela segue escrevendo sua história, com o mesmo orgulho de ser caiçara. Para quem nunca teve uma moradia na vida, eu tenho a moradia, eu ganhei moradia, dou moradia para os meus filhos, eu que dei as moradias para os meus filhos, tudo através daqui do Interposto de Pesca, da minha pescaria, você está me entendendo? Então é muito gratificante, Caraguá é maravilha, é uma bênção de Deus.